Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho da situação que eu passei fora do país, né? Eu estava no Chile quando o coronavírus, né, e a crise sanitária apertaram um pouquinho mais e tive que mudar um pouquinho meus planos para conseguir voltar para o Brasil de alguma forma. Eu sou o Rodrigo Schmigelon, publicitário, fotógrafo e apaixonado por viagem. Você está no Mundo em Lanches. Então a minha ideia é trazer toda essa experiência que eu estou vivendo com viagens e transformar em lanches deliciosos para vocês poderem viver um pouquinho dessas experiências com os ingredientes que eu conhecer pelos países que eu passar. Como eu adiantei, né, eu estava no Chile quando tudo isso começou a apertar um pouquinho mais. Na verdade, eu saí do Brasil em novembro. Em novembro ainda nem existia esse novo coronavírus. Em janeiro, eu estava na Argentina, comecei a ouvir falar um pouquinho sobre isso. E no final de fevereiro eu fui para o Chile. Cheguei no Chile no dia 24 de fevereiro. No dia 26 de fevereiro teve a primeira confirmação de coronavírus no Brasil. No dia seguinte tinha sido na Argentina. Eu cheguei lá por Osorno, né? Eu vim de Bariloche, na Argentina, e até aí no dia 24 estava tranquilo. Desci um pouquinho mais para Puerto Montt, quando algumas pessoas me comentaram sobre o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Eu continuei minha viagem, né? Começavam a falar muito, né, sobre o coronavírus na televisão, mas ainda não era uma crise sanitária, ainda não tinha nenhuma ameaça, né, de ter esse isolamento social ou qualquer coisa do tipo para evitar que o vírus se espalhasse da forma como ele se espalhou pelo mundo. Então continuei minha viagem, fui subindo um pouquinho mais para o norte do Chile, parte pelo litoral, parte pela Rota 5, que é a principal rota do Chile, e conforme eu podia eu ia acompanhando um pouquinho as notícias. Eu lembro que no domingo pós-carnaval eu estava chegando em Santiago, né, e parei em um posto de gasolina na estrada. A televisão estava falando da grande segunda-feira, que é a segunda-feira que a maioria das pessoas voltam para o seu trabalho e voltam para escola, faculdade, entre outras coisas. Na segunda-feira eu cheguei em Santiago e também recomeçaram as manifestações, né? Eles estão tendo manifestações muito fortes por alguns pontos bem interessantes que eles têm lá internamente, que não vem ao caso agora, mas o que eu quero dizer é que até esse momento, eu não lembro qual foi a data do carnaval, vou colocar aqui, até esse momento a televisão ainda estava bem dividida, né? Eles continuavam com a programação normal de televisão, né? Aqueles programas que a gente tem no Brasil também, na manhã, que é 3, 4 pessoas, apresentadores, falando sobre temas variados, alguns jornais à tarde. No jornal falava muito sobre as manifestações, sobre política, falava um pouco sobre coronavírus, mas ainda não com a intensidade que a gente está vivendo hoje em dia. Então eu fiquei por lá uma semana, né? Acompanhei um pouco do que estava acontecendo por lá em relação às manifestações. Não fui até a manifestação, mas acompanhei um pouquinho. E depois segui viagem, fui para o litoral, né, para Valparaíso, fiquei alguns dias em Valparaíso. De Valparaíso eu resolvi ir para La Serena. E em La Serena foi quando eu decidi, e em La Serena era onde eu ia tomar minha decisão se eu ia mais para o norte do Chile ou se eu já encerrava essa parte da minha viagem por aí. Então eu fiquei um tempinho lá e resolvi continuar até o norte do Chile e fui para São Pedro do Atacama. Até aí eu estava acompanhando um pouquinho das notícias, né? Estavam falando muito mais sobre coronavírus e deixando de lado outras notícias, mas ainda não se falava de crise sanitária, de isolamento social nem nada disso, então eu resolvi seguir viagem até São Pedro do Atacama. Foram mais 1.000 quilômetros, mais ou menos, de La Serena até lá. Demorei 2 dias para chegar em Calama, que é uma cidadezinha, que é uma cidade um pouco maior, a 100 km de São Pedro, onde eu precisei fazer algumas coisas com a moto. Isso era dia 23 de fevereiro. No dia 24 de fevereiro eu cheguei em São Pedro do Atacama. Cheguei lá e ainda as coisas estavam relativamente tranquilas, né? Na rua principal, que eu esqueci o nome de novo, vou colocar aqui, ainda tinha muita agência de turismo aberta, tinha fila nas agências de turismo, tinha fila em restaurante, né? Um dos principais restaurantes tinha gente esperando para almoçar. Só que o tema começou a se intensificar e foi muito rápido, né? Nesse sábado eu não ouvi falar nada, né, de fechar fronteiras nem nada disso, mas no domingo já começaram a falar sobre fechar a fronteira da Argentina. Como eu estava de moto, era uma das únicas formas que eu tinha para conseguir voltar para o Brasil. Mas eu já tinha fechado um passeio, tinha acabado de chegar lá,
ainda não estava entendendo 100% o que estava acontecendo em relação a fechar fronteiras, a isolamento social, então eu resolvi fazer o passeio que eu ia fazer na terça-feira. A terça-feira foi o último dia para passar pela Argentina, né? E algumas pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas um amigo conhece, eles conseguiram entrar na Argentina nesse dia, mas não conseguiram sair da Argentina por uma das fronteiras para chegar para o próprio Brasil. E eles tiveram que andar um pouco mais de moto para conseguir atravessar uma outra fronteira um pouquinho mais para o sul da Argentina. Então, como eu resolvi ficar lá mais um tempo, então como tinha uma médica dentro do hostel que eu estava, ela começou a me passar mais informações sobre o potencial de crise que isso poderia causar. E no mesmo dia o Chile já tinha anunciado que ia fechar as fronteiras também para entrar no país, e também já tinham começado a anunciar 90 dias de recessão no país. Então isso me assustou um pouco mais. O dono do hostel também falou que talvez ia ter que fechar o hostel, né? Então não teria a possibilidade de ficar lá caso eu não conseguisse voltar para o Brasil. Então tinha algumas possibilidades de eu não conseguir ficar em São Pedro. São Pedro era dos lugares mais seguros que tinha, porque não tinha nenhum caso de coronavírus. É uma cidade um pouco menor, um pouco mais fácil do governo gerenciar, e era uma possibilidade bem grande ficar lá. Tinha mais algumas pessoas que estavam lá numa situação parecida, né? Eu tinha 2 amigas alemãs que também não sabiam como voltar, e tinha um amigo brasileiro que também foi de moto para lá. E ele estava pensando em voltar pela Bolívia no último dia que teve essa possibilidade. Eu não me senti muito confortável de voltar pela Bolívia, porque eu tinha lido algumas matérias, principalmente no próprio site do Itamaraty, falando sobre a documentação necessária para entrar no país. E que se você não estiver com a documentação 100% certa, eles podem confiscar e leiloar o seu veículo, independente se é moto, carro, qualquer veículo automotivo, eles podem fazer isso, e o governo do Brasil não pode fazer nada. Como ia ser muito em cima da hora, né, fazer toda a documentação, pagar as taxas, e era o último dia que tinha essa possibilidade, tinha que imprimir toda a documentação, eu não me senti muito confortável, mas esse meu colega foi. Eu fui acompanhando um pouquinho ele lá, e ele acabou conseguindo atravessar a Bolívia e chegar no Brasil com o veículo dele de forma relativamente tranquila, apesar das estradas da Bolívia não serem as melhores. Ele não foi parado nem nada disso, conseguiu voltar ao Brasil. Bom, então como eu não tinha muitas possibilidades, né, eu tinha 2 amigos que eu tinha feito em La Serena antes, que estavam também em São Pedro do Atacama, eles são do Chile. Eu fui tomar um café com eles e eles me convidaram para deixar a moto na casa deles se fosse preciso, a passar alguns dias na casa deles se fosse preciso também. Então eu resolvi no dia seguinte, isso era dia... Você consegue ver? Bom, estou aqui falando com a direção da filmagem, eles estão me ajudando a levantar as datas, né, que eu não lembro 100% de todas as datas. Esse dia seguinte, às 9 horas da manhã, a gente pegou a estrada de volta para Santiago. Então fui com eles, a gente foi bem tranquilo, e na primeira noite, né, que a gente pegou as estradas, o meu celular quebrou. Então eu fiquei incomunicável, eu não conseguia falar com minha família, não conseguia saber como estavam as pessoas que ficaram em São Pedro do Atacama, não estava mais acompanhando tão de perto as notícias, né, só a partir do que eles me passavam de informação, mas até aí era uma forma também de ficar um pouco mais tranquilo, né, alienado, mas conseguir voltar para Santiago de forma tranquila, acampando, aproveitando um pouquinho mais esses últimos tempos, porque não tinha muito o que fazer, né, o caminho era longo, eram 1.200 quilômetros de estradas, de moto eu não consigo fazer uma distância tão grande em um dia, então a gente foi de forma bem tranquila, acho que a gente demorou 5 noites para chegar em Santiago. Acabei esquecendo de falar, né, a direção aqui da gravação acabou me lembrando, mas antes de sair de São Pedro do Atacama, eu comprei uma passagem aérea pela Sky Airline, que era uma das únicas 2 companhias que ainda estavam operando voos para o Brasil, e consegui um valor bem bom, né, para uma passagem dessa nesse momento que a gente estava vivendo, com todo mundo querendo voltar e querendo comprar passagem aérea. Então a gente foi fazendo o caminho de volta tranquilo, e eu também não conseguia ver o status da minha passagem aérea. Eu tinha ouvido falar de muita gente que tinha tido o voo cancelado, e sem celular ficou um pouco mais difícil de acompanhar o meu voo. Só no penúltimo dia que a gente ficou num lugar que tinha Wi-Fi, né, que a gente não acampou nesse penúltimo dia,
a última noite que a gente estava de viagem, eu consegui ver que a minha passagem aérea já tinha sido cancelada. Então, como a gente já estava perto de Santiago, eu não conseguia falar com as pessoas de São Pedro, porque uma possibilidade era voltar para São Pedro. Então, eu resolvi ir para Santiago para tentar arrumar o celular, para ligar para as embaixadas e para ver o que eu ia fazer. Então, a gente chegou em Santiago no dia 26, numa quarta-feira, e segundo os meus amigos, dia 27 seria o último dia que ia poder sair para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa na rua, porque a partir do dia 28 o comércio todo ia fechar também, né? Eles iam entrar em quarentena oficial, que em Santiago ainda não estava tão... Tava com uma quarentena, né? Eu acho que igual começou no Brasil também, que as empresas liberaram as pessoas, as empresas falaram que as pessoas não precisariam ir trabalhar, mas não era nada oficial do governo, então tinha muito comércio aberto. Então aproveitei essa quinta-feira para tentar arrumar meu celular e não consegui, porque é uma marca que não é popular no Chile, inclusive eu acho que o modelo do meu aparelho nem tem por lá. Então eu acabei tendo que comprar um outro celular, demorou quase o dia inteiro, né, porque eu estava em Maipú, que é uma cidade, não sei se é bem um bairro ou uma cidade da região metropolitana de Santiago, é um pouco longe do centro de Santiago, a gente foi até o centro de Santiago e para a decisão de comprar o celular, para fazer algumas coisas, acabei perdendo o dia praticamente inteiro. Então na sexta-feira, na sexta-feira 29 de março, eu liguei para as embaixadas, né, para ver se tinha alguma possibilidade. Então minha ideia era, sei lá, se eu, né, do jeito que sou especial, pudesse receber uma autorização para atravessar a Argentina, né, como se eu não soubesse que a resposta ia ser negativa. E também o consulado da Argentina falou que não tinha previsão real de liberação das fronteiras, né. A data inicial prevista era dia 31 de março, e isso antes mesmo do dia 31, acho que dia 29 e 30, o governo já adiou essa liberação das fronteiras ou sair do estado de quarentena. Inclusive na Argentina está muito mais rígido, as pessoas não podem nem sair na rua sem autorização da polícia. Liguei para o consulado do Chile também, né, principalmente para saber o que eu poderia fazer com a moto, já que a moto também tem visto dentro do Chile, né, ela tem que ficar 30 dias em território do Chile. O atendente falou que por conta da situação toda eles estão mais flexíveis em relação a isso. E consegui entrar em contato com o consulado do Brasil, esse só por e-mail, mas eles estavam respondendo bem rápido. Então, o que eles me falaram é que eles não poderiam fazer nada, não poderiam conseguir nenhuma liberação para eu conseguir atravessar com a moto, e que a forma mais viável era comprar uma passagem aérea. Ele me deu uma lista das passagens que já estavam confirmadas, né, todas pela Latam, para eu voltar o quanto antes, enquanto ainda tinha voos. Então eu resolvi comprar o voo, isso na sexta-feira, comprei para madrugada e cheguei no Brasil dia 29, no sábado às 7 horas da manhã. Como eu comentei, eu estava no final, né, da primeira parte da minha viagem, eu pretendo continuar viajando, mas já estava com os meus fundos, né, financeiros já finalizando, né, então a ideia era voltar para o Brasil para conseguir um pouco mais de dinheiro e continuar a viagem depois. Então, com tudo isso, eu já não tinha muita possibilidade de ficar muito tempo no Chile, né? Então, a única possibilidade era essa, além de querer ficar com a família também nesse momento, né? Eu sei que a crise provavelmente vai se intensificar mais, né? E a gente depende muito do comércio para conseguir meios financeiros, né? Eu era o único assalariado até então, que não sou mais. Então, preferi estar aqui com eles para esse momento que a gente não sabe como vai ser. E eu estou começando a contar a história do final. No decorrer dos dias eu vou postando alguns vídeos da viagem como um todo, então se você puder seguir aí, acompanhar as histórias. Eu viajei por 5 meses, né, agora nesse momento, começando a viagem pelo sul do Brasil, passando por Uruguai, Argentina e Chile. Tem muitos lugares legais, muitas dicas do que fazer, né, para quando acabar com tudo isso, quem conseguir voltar a viajar, ou quando conseguir voltar a viajar, aproveitar um pouquinho mais dessas dicas, inclusive de gastronomias regionais. Então acompanha aí, segue e curte aí se você puder. Obrigado, produção.